Pessoal, então vamos lá. A gente tem um recadinho aqui inicial, referente às câmeras. Eu olho o outro me olha, de Silva 2009. Como a prof já falou, a partir da jornada 3, o uso das câmeras não é mais opcional, o BI está contabilizando a presença através das câmeras abertas, tá, pessoal? Por mais que eu dê lá para vocês presença, que vocês interagem, que vocês falam, eu sei que vocês estão aqui, se as câmeras não estiver aberta, automaticamente o BI registra lá a falta, por mais que eu dê presença, ele retorna, tá? Então, conforme o manual do cursista, a frequência é confirmada por meio da participação com a câmera aberta. Além disso, vocês já perceberam como que é interessante? A gente interage aqui, às vezes eu vejo a cara de vocês, a gente consegue interagir bem melhor com a câmera aberta. A nossa interação acaba se tornando mais atrativa aqui dentro. Então, hoje nós vamos para a reunião 3, sendo dentro da Cultura Maker a reunião de número 2. A nossa agenda de hoje nós temos o acolhimento, a Cultura Maker no contexto escolar, o conhecendo uma prática, a gestão de sala de aula, o em ação, a socialização e o nosso para concluir. Dentro do nosso cronograma, então, está previsto para essa semana a Cultura Maker. Na semana que vem nós veremos também Cultura Maker. Semana do dia 10 ao 11/10, lá vocês não terão curso, porque cairão bem no feriado. Aí a gente retorna na semana do dia 17 com uma nova metodologia, que é a rotação por estações, tá? Então, aqui dentro do acolhimento, professor, a maioria de vocês, eu acredito que já tenham visto, mas vocês já viram em específico algum invento de Leonardo da Vinci? Quando Leonardo da Vinci criou esse invento que vocês vão ver logo aqui na sequência, era um outro contexto, mas muitas das suas ideias se aproximavam dos conceitos da cultura maker. Aqui ao lado nós vamos acompanhar o vídeo que apresenta a construção de uma ponte autossustentável. Essa ponte foi inicialmente projetada por Da Vinci. Óbvio que Da Vinci não projetou lá dentro desses materiais exatamente essa forma de prender, mas ele estruturou ela dessa maneira. Percebam como que dentro da cultura maker a gente pode criar esta escabilidade prevista. Só um pouquinho.
Prof, boa noite. Eu posso participar da Meet? Que eu cheguei da escola agora, atrasada. Prof, você está com o microfone desligado. Desculpa, pode sim, Cineide. Pode? Só cuide dos próximos encontros, porque se você tiver muitas horas, depois mesmo que eu te dê presença, o BI acaba te dando a falta, tá? Pessoal, esse então aqui é o Jamboard, onde vocês irão compartilhar. Para quem nunca trabalhou dentro do Jamboard, nessa caixinha aqui, ó, nota adesiva, vocês clicam, podem escrever, salvou, ela vai aparecer ali, tá? Então, vocês podem regular ela, pode aumentar, podem diminuir, tá? Se alguém tiver dificuldade, só me comunica aqui, só chamar que a prof já auxilia. Vocês vão ver que vai aparecer aqui. Encheu essa primeira frame aqui, não cabe, vocês querem escrever? Pode passar aqui em cima, que ela passa para uma nova aba. Então, a partir dessa ideia de construir uma ponte autossustentável, você consegue pensar em alguma proposta dentro da cultura maker? Prof, tem que baixar o aplicativo pelo celular, porque eu abri e não vai. Pelo celular tem que baixar. Pelo celular é um pouquinho mais complicadinho, Sandra. Pelo computador ele abre direto. Prof, você pode colocar o link novamente do Jamboard? É que eu tive que sair e entrei novamente. Fazendo favor? Coloco aqui. Tá, obrigada. Já está aqui. Aparecida, pode falar. Qual que é a comanda que eu entrei aqui no computador? Você Eu entra tô no com o computador. celular, eu tô com o Aqui, ó. computador antigo, Nota autoadesiva. Vai ter uma caixinha aqui do lado, ó. Caneta, pagar, certo? selecionar. Você vai em nota autoadesiva. Pode escrever e Ah, clicar aqui em salvar. achei. Eu vou escrever o quê? A partir dessa ideia de construir uma ponte autossustentável, você consegue pensar em alguma proposta dentro da cultura maker? Que dê. Entendi. Estão conseguindo? Precisava pôr o nome, prof? Não, não precisa pôr o nome. Ah, tá. Então já fiz o meu.
Professora, você já postou o link da chamada? Não tem link de chamada. A chamada é registrada aqui pela presença e também computada pelo BI, tá? Mas essa computação pelo BI funciona como? Com a câmera aberta? Com a câmera aberta. A professora tem RCO para preencher, como nós temos em sala de aula, preenche normal. Mas ele é computado direto pelo BI. Se houver alguma divergência aqui, o BI faz a alteração direto lá do RCO. Daí. Ah, tá. Mas a frequência tem que ter 25% com a câmera aberta, né? 75 com a câmera aberta e 25 pode estar fechado. Ah, sim. Isso, ó, tô vendo bastante gente, quase todos. Professor, esses dias eu vi uma reportagem, os alunos da Unila construíram uma ponte de macarrão. É um desafio da Unila aqui, da Faculdade de Engenharia. E Eu agora que já você conto mostrou... para vocês aqui uma experiência. Só um Tá pouquinho, bom, Sandra. Deixa tá só os bom. colegas preencher aqui, eu já conto. A Cineide está aqui. Deixa eu sair um pouquinho. A Silvana. Cadê a Silvana? Tô aqui, prof. Silvana, só uma coisa. Só responde para mim aqui de novo que turma que você quer, que não está salvando. Eu não sei o que está havendo. A prof mudou tudo ali e não salva. Eu pedi oitavo. Oitavo ano, tá? Anotei agora aqui no papel. Se sumiu, eu tenho anotado. Tá. A Márcia. Márcia. A Kathleen. É sexto, professora. Márcia sexto. A Kathleen. Só. Prof, eu trabalho com todas as turmas, pode ser qualquer uma. Tá, qualquer uma. A Ana Cristina. Eu tinha falado nono, mas também trabalho com todas. Tá, tudo bem. Obrigada. Não sei por que não está salvando aqui. O prof anotou num papel agora para mim ficar salvo aqui. Obrigada, meninas. Percebi que todos vocês já responderam. Então, vamos lá. Eu vou ampliar um pouquinho aqui para que a gente consiga estar visualizando as respostas de vocês. Olha lá, a arte egípcia, montagem da pirâmide com os palitos, olha que legal. Confecção de brinquedos, tridimensionalidade, produção de maquetes, projetos tridimensionais inspirados nos desenhos
de Da Vinci, os alunos projetarem algum objeto novo e depois construírem, arte cinética, produção de móveis, confecções de brinquedos, criação e dicção de vídeos, retratos 2D para 3D com materiais diversificados, utilizar a técnica do origami modular para criar estruturas tridimensionais que possam explorar apenas a estética decorativa ou utilitária, utilizando litros de amaciantes, produzir com os alunos esculturas de animais para utilização como pesos para portas, desafio envolvendo manuais para que os alunos precisem ler, interpretar e construir. Percebam como a gente tem, dentro de uma simples tarefa ali, uma vasta variedade de conteúdos. A colega nossa abriu aqui sobre uma construção de ponte feitas nesse modelo. Eu também, além de professora de arte, além de atuar dentro do componente de arte, sou arquiteta. Essa construção de ponte, Sandra, é bem comum nos cursos de arquitetura e de engenharia, é onde que nós testamos pequenas estruturas. Eu já construí ela com macarrão, com aquele macarrão, o espaguete comprido. O que a gente pensaria em utilizar ela com o macarrão? A gente está utilizando um macarrão normal, seria considerado um desperdício, algo assim, porque ele vai tornar o material inútil. Ou o que a gente poderia estar pensando? A gente está com uma quantidade de macarrão que está vencida e não foi utilizado. Aí podemos dar uma utilização para aquele produto, para ele não ser simplesmente um lixo. Foi utilizado também feitas com palitos de churrasco, palitinho de churrasco. Pode ser utilizado, pode ser guardado, juntou uma quantidade, pode fazer. Uma curiosidade, tanto a de macarrão quanto a de churrasco, elas aguentam, lógico, elas não feitas tão pequeno, uma proporção um pouco maior, uma pessoa de em torno de 65, 70 quilos pode ficar em pé em cima delas, que elas resistem, tá? Então, essa função do X dela é o que vai suportar, e é uma criação do nosso colega Da Vinci, que veio ali. Só uma curiosidade que a Sandra levantou ali, daí eu resolvi compartilhar com vocês, tá? Então, vamos dar sequência aqui. A cultura maker no contexto escolar. Vamos recordar o que vimos no encontro anterior. Vamos lá. Cultura maker. Você sabe o que é? Já reparou que cada vez mais as pessoas estão criando e fazendo suas próprias coisas? É isso mesmo. A cultura maker está dominando o mundo. Essa cultura surgiu a partir do movimento DIY, Do It Yourself, ou Faça Você Mesmo. Após o término da Segunda Guerra Mundial, o resultado foi um grande número de mortes e a falta de grana e de pessoas para trabalhar nas fábricas. Isso levou os estadunidenses a colocar a mão na massa e lançar o Do It Yourself. Em grande ascensão desde então, nos anos 70 esse movimento ganhou um importante aliado, o computador. E entre o final do século XX e o início do XXI, dois fatos contribuíram com esse movimento: o lançamento da impressora 3D e a publicação da primeira revista Make, criada por Dale Doherty, nos Estados Unidos. Esses dois elementos deram ao DIY a forma e o nome que conhecemos atualmente, Movimento Maker. Esse nome veio do verbo em inglês to make, para se referir à pessoa que faz as coisas, aquele que é um fazedor, um criador. E foi então, a partir da revista Make e das Maker Fairs, que são as feiras dos fazedores, criadas pelo mesmo autor da revista, que se popularizou um estilo de vida chamado Cultura Maker. E esse é um estilo que prega a criatividade ao fazer coisas, a sustentabilidade ao consumir menos, a colaboração com o aproveitamento de coisas e ideias já criadas por outras pessoas, a democratização da informação com o compartilhamento do que é criado, e o empoderamento tecnológico com o uso da tecnologia. E com essa proposta desafiadora e atrativa, foram surgindo no mundo diversos espaços para estimular as pessoas a fazer coisas, os chamados Makerspaces ou Fab Labs. Esses espaços de criação contam com objetos comuns, como serrote, furadeira, martelo, parafusos e, em alguns casos, outros mais tecnológicos, como a cortadora a laser, que corta placas de metal, madeira ou plástico com muita precisão, e a impressora 3D, que converte arquivos digitais em objetos de plástico ou metal e permite que você crie qualquer coisa.
Mas o principal elemento desses makerspaces são os makers, ou seja, aqueles que transformam as ideias em realidade. Os estudiosos já dizem que a cultura maker é a nova revolução industrial, em que o poder passa da indústria para as nossas mãos. Então, o que você está esperando? Pesquise mais sobre essa tendência cultural e comece a colocar a mão na massa e a desafiar seus alunos a serem verdadeiros makers. Então, vamos lá. Contribuições da cultura maker no contexto escolar. Fomentar o pensamento crítico, permitindo que o aluno possa reconhecer uma dificuldade ou problema e busque soluções conforme sua realidade. Relacionar teoria e prática, explorando os conceitos estudados. Incentivar o aluno à busca de soluções de forma criativa, desenvolvendo a capacidade de agir com autonomia e de maneira colaborativa. Autores ainda indicam que a cultura maker possibilita aos estudantes o uso e a familiarização das tecnologias e recursos digitais. Contudo, é importante destacar que a cultura maker e recursos tecnológicos não estão estritamente entrelaçados. Ela também abrange processos manuais e recursos analógicos. Levando em conta que os estudantes são incentivados a fazer e a buscar soluções simples para problemas complexos, o que precisamos considerar ao planejar uma proposta que envolva os pilares da cultura maker e os objetivos de aprendizagem do nosso componente? Vamos lá, ver se todos lembram. O primeiro, criatividade. Quem lembra os outros 3? São 4. Sustentabilidade. Sustentabilidade, já temos 2. Escala. Escalabilidade, temos 3, isso mesmo. Está faltando só 1. Socialização, era? Era Socialização? colaborabilidade, isso? Colaboratividade, isso mesmo, ó, prestar atenção. Criatividade, colaboratividade, sustentabilidade e escalabilidade. Então, esses são os 4 pilares que sustentam a cultura maker. Contextualização. Apresentar um contexto para os estudantes que os incentiva a investigar possibilidades de intervenção de modo criativo, articulando suas vivências com os conteúdos trabalhados e os objetivos de aprendizagem que buscamos desenvolver. Construção. Disponibilizar materiais aos estudantes e mediar a pesquisa e o planejamento da construção de um artefato ou um produto, ou orientá-los a escolher e definir quais materiais são mais indicados. Favorece a colaboratividade, a criatividade e o pensamento crítico, acerca da sustentabilidade e o que pode ser replicável, ou seja, a escalabilidade. O compartilhamento. Disponibilizar aos estudantes um espaço para o compartilhamento do que foi produzido, bem como a justificativa de suas escolhas. Fortalece o sentido de colaboração, a replicação do que foi produzido e o surgimento de outras ideias. Quando a gente pensa em compartilhamento, não é só o compartilhamento dentro de sala, a troca de ideia dentro de sala. São as pequenas exposições que a gente faz na escola, os eventos maiores, aqueles cartazes que nós normalmente de arte produzimos, que vai para os corredores, os objetos que são produzidos, o material que a gente constrói, que é produzido como aluno, é a demonstração para a comunidade escolar, a demonstração para os colegas dentro da própria escola. Aqui a gente tem um exemplo, então. A primeira contextualização ali, o que foi trazido de modelo pensando em contextualização dentro dessa atividade? Eles trouxeram aqui o artista une estilogravura e literatura de cordel e ganha renome internacional. Se vocês clicarem aqui, ele vai dar para um link de um jornalzinho que conta a história de um artista do Nordeste que fez toda a estrutura através da estilogravura e aquilo depois foi utilizado. Como que aconteceu? A professora contextualizou com isso, explicou o que era estilogravura e, na sequência, eles foram para a etapa 2 ali que vocês estão visualizando,
que é a construção. Criar uma ilustração de estilogravura a partir de um cordel, que é o vídeo do tutorial aqui. Eu vou abrir esse vídeo rapidinho aqui para vocês, não vou passar ele inteiro, que ele é um pouquinho longo, mas vou passar um pedaço para vocês. Por meio da tecnologia. Oi, gente, tudo bem? O vídeo xilogravura em isopor, pedidos, hoje eu vou fazer bandeja de isopor, passei um pouquinho para frente para caneta, a gente acelerar. Pincel e tinta preta e uma folha sulfite. O primeiro passo para fazer a xilogravura é fazer um desenho no isopor. Com muita força aqui, ó, faz o vinco. Nesse caso aqui eu fiz um galo. Aquele galo que canta de madrugada e acorda os vizinhos. Já deixei pronto para agilizar o nosso trabalho. Vocês podem fazer o desenho com lápis antes, depois passam a caneta com força, ó, com muita força. Ó. Esse vinco é fundamental para que depois o desenho na folha onde a gente vai imprimir fique claro. Agora vamos aplicar tinta preta em cima do desenho. Folha sulfite, colocar em cima da nossa futura obra. Colocou e vamos passar a mão, como se fosse um ferro de passar roupa. Passando. Imprimir nosso galo agora. Ele vai sair cantando. Ok? Vamos lá. Olha a surpresa. Oh. Oh. Gostaram? E aí, você gostou? Se você gostou, deixa seu comentário aqui pra gente. É muito importante. Assim a gente continua fazendo algumas artes aqui, vamos inventando. Beleza? Pessoal, aqui então ele trouxe um exemplo de como produzir a estilogravura. E a terceira etapa aqui, então, foi a etapa do compartilhamento, onde que dentro da escola eles criaram um varal para demonstrar essas estilogravuras que foram produzidas dentro do cordel pelos próprios alunos. Gestão de sala de aula. Professor, a cultura maker estimula o protagonismo do estudante, mas o seu papel de mediador é fundamental para que os resultados sejam exitosos. Uma dica é utilizar a estratégia do Push Mais, na qual você vai fazer novos questionamentos para os estudantes acerca do desenvolvimento do produto final. Pergunte como eles chegaram àquela ideia, porque essa foi a melhor solução. Peça que explique mais ou com outras palavras. Essas indagações estimulam os estudantes a desenvolverem melhor os conceitos e também seu vocabulário, bem como podem assegurar que as escolhas não foram equivocadas ou escolhidas ao acaso, mas sim fundamentadas em conteúdos estudados por eles na escola. Que tal utilizar essa estratégia na sua implementação? Depois nos conte como foi. O nosso Em Ação de hoje, então. Agora, com base na proposta de atividade presente na aula 40 do 7º ano do RCO, que vimos anteriormente, vamos iniciar nossos planos de ação, organizados em grupos por série ou ano. Pessoal, eu já vou enviar lá nos subgrupos o material para cada um. O que vocês vão fazer lá nos subgrupos? Cada subgrupo, de acordo com o que escolheu aqui, vai escolher uma aula do RCO.
dentro do ano que vocês estiverem lá no subgrupo. Dentro daquela aula que vocês escolherem, vocês vão analisar as possibilidades de utilizar a atividade proposta no material do RCO, mais aulas dentro da cultura maker. Dentro da aula que vocês escolheram, como na aula passada, vocês vão analisar se aquela proposta faz parte da cultura maker e se não faz parte, vocês vão elaborar uma atividade para aquele conteúdo que faça parte da cultura maker. Lembrando que a gente tem que pensar nos 4 pilares para ser maker, não pode esquecer dos 4 pilares. Outro detalhe, a aula do RCO é livre a escolha de vocês podem fazer cada um a sua escolha dentro do subgrupo lá, ou vocês podem escolher uma única temática para o grupo todo. Conselho, se todos entrarem em consenso e escolher uma única aula, fica mais fácil a produção que vocês irão produzir juntos. Mas se cada um quiser escolher a sua, é livre também, só que daí vocês terão que subdividir para conseguir cada um criar uma diferente, tá? Eu já vou abrir os subgrupos aqui para vocês terão, então, 25 minutos, tá? Para estar fazendo essa produção. Deixa eu dar um okzinho aqui, deixa só a professora. O grupo do 8º ano, então, ele não vai receber o link. O grupo do 8º ano permanece aqui na sala principal, tá? Só para não dar problema na nossa gravação. Vocês já receberão o link, que daí aparece sempre um grupo, vai ficar aqui na sala principal, que daí na gravação aparece o grupo, mas eu vou ir trocando todas as semanas, tá? Possivelmente vocês já estão recebendo os links. Quem não receber é o grupo do 8º ano que está aqui na sala principal, tá? Já vou enviar o material individual para vocês. Conseguiram? Opa, por que minha câmera está fechada? Pessoal, esse é o linkzinho, vocês são o grupo do 8º ano, só preencher o nome e criatividade. Vocês podem ir escolhendo lá a aula e discutindo entre vocês, tá? Eu vou parar o meu compartilhamento, o grupo do 8º ano então, que está na sala principal, vocês podem ir escolhendo lá a aula que vocês querem dentro do RCO do 8º ano, tá? Prof, esse grupo é só para a aula de hoje, né? Seria para todas as aulas. Por quê, Roberta? Pode falar. A única turma que eu não tenho é a 8º, eu tenho o 6º, 7º e o 9º. Você tem o 6º, 7º e o 9º? Posso colocar você no 6º?
O do 7º vai ser aquela atividade que você passou? Eu gostei. Não, vocês vão escolher, mas eu já removo você e já troco aqui, tá? Pode ser 6º, sim. É que eu pedi do 6º porque é o subgrupo que está menor. Pode ser, tá ótimo. Eu perdi onde é que está sendo mandado. Mandei aqui no chat. E a aula do RCO, vocês podem escolher lá dentro do RCO. Vocês podem entrar num acordo, vocês podem escolher individual. Mas é que não tá dizendo o link ali, prof. Tem 3 links, mas eu não sei qual que é 7º, 6º. Roberta, você tá para mim aqui no 7º ano? Pode ser também, 7º ano. Qualquer um. Menos 8º, que eu não tenho. Vê se você recebe o link. E eu não achei ainda, não. Eu também não. Eu recebi, prof, na hora que você estava passando aquele videozinho de revisão da aula. Aí apareceu para mim esse do 7º ano. Só que daí, como você estava fazendo a revisão, eu cancelei ele, entendeu? Deixa eu só profetizar aqui. É que para mim você está no... Prof, só para confirmar, o meu ficou 8º, que eu tinha pedido o 9º também, Marisa. Você não recebeu o link, Marisa? Não. Ó, a Marisa é para estar lá no 9º ano. A Marisa e a Ana Cristina. Tô falando que tá bem estranho aqui hoje. Tá mesmo. A Roberta abre para mim no 7º ano. E a Marisa no 9º ano. Ó, a prof está salvando novamente, vê se vocês recebem. Recebe onde, gente, que eu tô mais perdido que tudo. Só um pouquinho. Recebeu, Roberta? Não recebi, prof. Ele abre no meio da tela, Roger. Daí você coloca lá... Não. O Roger está no grupo certo. Roger, tá aqui no chat. O que vocês receberam no chat é esse aqui, ó. Vou ter que compartilhar com vocês aqui, tá? Já vou lá para os grupos, que eles devem estar mais perdidos. Não, mas eu sou do 7º, eu não sou do 8º. 7º também, então o Roger também não está recebendo, ó. Tá dando alguma coisa. Mesmo caso da Roberta. Quando eu abro, tá ali a turma, mas o link não está chegando para vocês. Professora, Quem está aqui na sala do 8º vai receber esse material aqui, ó. O em ação, 6º, 7º, 8º e 9º ano. Vocês vão preencher o grupo e a atividade, a aula do RCO que vocês escolheram aqui. Tá? Tá ali no chat. Professora, eu estou perdida, não sei nem para onde que eu vou aqui, viu? Estou no celular. No celular vai ficar difícil de você acompanhar a aula, Aparecida. Vai ter que ser preferencialmente por um computador. Vocês vão escolher uma aula dentro do 8º ano, aqui do RCO, e vão analisar a atividade. Se a atividade não estiver cabível dentro da Cultura Maker, vocês irão criar uma atividade. Deixa a professora ver aqui, o Roger e a Roberta, por que vocês não estão recebendo? Vocês estão na turma certa e não está indo. Vou digitar novamente. Você não quer pôr aquele linkzinho lá que tem as letrinhas e a gente... Eu já vou ver. Ó, a Roberta, o Roger está no 7º ano e a Roberta também está ali. Os dois estão. Foi o link para vocês? Socorro, gente, para onde que eu vou? Ó, o Roger foi. Roberta, eu vou entrar lá no 7º ano e vou copiar o link e te envio aqui. Daí você vê se vai. Pode ser. Para o grupo que está aqui, já está no chat. Gente, eu acho que dava para a gente fazer... Eu estava olhando o RCO do 8º, tem arquitetura e urbanismo, porque os outros estão falando sobre cinema, sobre dublagem, sobre sonoplastia. Eu acho que arquitetura e urbanismo era o que mais se encaixa aqui no... Eu vou abrir ali o negócio do RCO para ver, tá? Só um pouquinho. Eu também acho que tem a aula 42 e 43. Isso. Eu vi ali uma complementa a outra, né? Isso. Tem toda a parte do contexto, que ela, como a professora falou, né? A parte do contexto da arquitetura, exemplos, né? A questão da estrutura.
Daí, primeiro os alunos fazem um projeto, um esboço no papel, e aí depois, na outra aula, eles constroem, né, o que eles esboçaram. Eu acho bacana também essa ideia, só que a única coisa que me preocupa é a questão da sustentabilidade, né? De um material que seja sustentável, né? Eu trabalhei os parques de Curitiba, as estruturas todas feitas de garrafa, gente. E eu acho que ficou bem legal, assim, os alunos não queriam nem desmontar depois. Que daí as garrafas dá, né, para depois desmanchar e... eu acho acaba que transformando em outra coisa. Como proposta, utilizar materiais recicláveis, né? Sim. Só porque ali naquela aula fala para fazer, acho que é uma construção que pede, né? Mas até pensei, teve uma atividade que eu fiz com os meus alunos, que eles tinham que criar um portal da cidade. Aí pegar características, né, criar o portal. Eu sempre faço só no papel, eles fazem só o desenho. Mas talvez, né, que daí então não seria tão difícil, né, porque seria uma coisa menor, talvez, mais fácil, né? Sim. Daí eu mostro também exemplos de portais para eles e daí pediria para, né, colocar características da cidade, também alguma coisa assim. Aqui ele pede para a produção de uma maquete do projeto da aula anterior, né? Tem algum lugar que nós temos que escrever isso? Tem esse negócio que a professora mandou aí. Aqui. Um linkzinho. Que daí é para baixar o arquivo e fazer uma cópia. Tem um aqui. E daí você vai um pouquinho mais para baixo, ele aparece ali, uma folha em branco, só escrito 8º ano em cima. Achei aqui. Meu Deus, eu não acho o link, meu Jesus. Deixa eu ver se eu acho meu note. Juliana, você consegue escrever aí? Posso escrevendo. Tá, é que daí eu consigo abrir o negócio aqui e ir lendo o que precisa fazer lá. Ensinar para vocês darem uma olhada. Então, escolher individualmente uma aula do RCA. Vamos ver com o grupo aí se eles aceitam que a gente faça esse? Eu acho que é bacana essa aula, viu? Pessoal, o que vocês acham aí? Coloca a mãozinha se vocês querem esse ou querem outro. Eu topo esse aí. Beleza. Então, vamos lá, Ju. Eu vou te ditando aí, eu pego a cópia aqui e a gente vai fazendo. Então, escolher individualmente uma aula do RCO mais aulas, considerar a temporalidade no caso da implementação desse plano de ação. Então, dá para a gente colocar ali que seria a aula 42 e 43. A temporalidade seria o tempo gasto. Você conseguiu entrar onde eu estou digitando? Oi? Você conseguiu entrar onde eu estou digitando ou não? Não, eu não consigo entrar. Porque eu não criei cópia, eu só cliquei no link e estou fazendo lá. Então deve ser isso.
porque daí não foi compartilhado, daí eu não consigo mexer aqui. Mas daí eu vou te ditando aqui o que é para fazer. O 2, analisar as possibilidades de utilizar a atividade proposta no material SO mais aulas dentro da cultura maker considerando os pilares. Então, daria para a gente colocar a confecção da estrutura, depois, né, na aula 42, o projeto, fazer esse projeto do teu portal aí que você tinha falado, e na aula 40, o projeto, né, na 42 e na 43, a gente criar esse portal dessa cidade feita com material descartável, caixa de leite, que for necessário ali, né? Isso. Eu só coloquei aqui, ó, que você comentou ali da questão do tempo, né? Ali 2 aulas nunca, né? Que seria suficiente para fazer isso. Não. Então, eu coloquei aqui uma aula, calma aí, 2 aulas, né? Seriam insuficientes para realizar aí toda essa atividade. E eu vou colocar também a parte do contexto, né? Que seria essa explicação, que já está antes, né? Eu vou tirar isso daí, então. Aí no 3, o item 3 ali do copo em ação havendo a possibilidade de adequação dessa atividade, elaborar um contexto para a proposição da atividade. Então, vamos ver aqui. Quarenta e três, 42. Ele fala no 42, ele fala do conhecer a arquitetura, suas características, elementos e contextos, sobre as arquiteturas, o que é arquitetura. Aí pede para observar os prédios, as casas da cidade, da sua cidade. Aí ele traz algumas arquiteturas também. Arquitetura e urbanismo, esse é da 42, vamos para 43, que é para contextualizar. Então, vamos ver. Como é projetado uma cidade, em sua cidade existem muitas arquiteturas diferentes. Qual a arquitetura da sua cidade que mais chama atenção? Plantas e maquetes. E aí pede quais são os passos para o projeto de arquitetura. E aí o projeto de uma maquete arquitetônica. Seria isso. Engraçado que agora eu não consigo nem voltar mais lá para entrar para ver o que você colocou para te ajudar.
E aí, no final, como a gente já fez a proposição da atividade dentro do RCO, o 4 não havendo a possibilidade de adequação, criar uma nova atividade com base no conteúdo da aula que contemple os 4 pilares da cultura maker, e em seguida criar um contexto para a proposição de atividade. Então, esse último a gente não vai acabar não usando. Você lembra quais são os pilares? Ou alguém lembra aí para lembrar a gente? Os pilares da cultura maker é criatividade, Daí entra no nosso. a colaboratividade, a sustentabilidade e a escalabilidade. Ó, E a entra os 4. criatividade, né? Isso, entra os 4. Nessa proposta entra mesmo. Fechou. Seria legal se essa parte da exposição pudesse ser em algum local, tipo, melhor assim da cidade. Por exemplo, nessa escola que eu e a Jana trabalhamos, fica próximo da prefeitura. Ou, tipo, do museu lá. Então, se pudesse expor num desses espaços, já que é um portal da cidade, né? Sim. Talvez fosse interessante. Legal mesmo. Mais algumas ajudas, Ju, que você precisa? Eu acho que fechou, né? Não, só tô Bem terminando legal. o finalzinho.
Ó, dei uma olhadinha ali, ver se é mais ou menos isso. Esse cachorro tá pra baixo e pra cima. Ah, eu achei que ficou bem, ficou ótimo, assim, né? Contemplou todos os pilares, né? Ficou sim, ótimo. Obrigada, Ju. Valeu. Obrigada, meninas, pela ajuda. Ou eu falando de novo com o microfone fechado. Só parei o compartilhamento de quem estava aqui na sala principal. Já estou voltando aqui, tá? No nosso material. Então, voltando aqui no nosso material, o que que nós temos aqui? Nós temos o nosso em ação, a socialização, então. O grupo 6, da Kathleen, Cineide, Márcia, tem mais integrantes, mas eles não estavam hoje. Gostaria de contar para nós que aula vocês escolheram, o que que vocês pensaram de atividade lá. Não precisam ler, se quiserem falar, não tem problema. Alguma das meninas? Ih, ninguém quer falar? Opa, desculpa, o microfone estava desligado. Que a Kathleen quer falar. Estava desligado o meu microfone. Nós escolhemos a aula 35 da cultura africana. Ali no RCO, ele trouxe uma sugestão de atividade que era realizar um desenho utilizando uma padronagem africana. Nós modificamos essa atividade. Nós preferimos que os alunos vão confeccionar esses braceletes africanos utilizando alguns materiais recicláveis, como canudos, alguns fios que são reciclados, e eles estarão fazendo essa padronagem ali em grupos, em equipes, e depois vão utilizar esses braceletes, né, e apresentar o deles para os outros colegas, e um ajudando o outro ali. Isso mesmo, parabéns, meninas. Obrigada. O 7º ano, se quiser só contar o que vocês... Eles não conseguiram registrar ainda, mas se quiser contar a aula que vocês escolheram lá... Eu não consegui nem achar isso aí. Mas daí seria... Posso falar, Roger? Pode falar. A aula 40 sobre a literatura de cordel. Daí, por coincidência, a prof passou o vídeo, né? Do isogravura, e o conteúdo aí, aula 42, 41, 42 é sobre a história da gravura, depois a 43 é estilogravura, então tem tudo a ver. Daí, a princípio, poderia trabalhar interdisciplinar com a professora de português, ela trabalhando a parte do poema, da história do cordel, ou nós levaríamos os alunos para o laboratório de informática, eles pesquisariam algum poeminha, para depois nós trabalharmos a parte da arte mesmo, que seria o desenho no isopor, que bandejinha de supermercado, né, de frutas, legumes, eles trariam para a escola. E o papel poderia ser, desde que, né, Roger, não tivesse amassado, aqueles saquinhos de pão de padaria, recorta, poderia usar como o suporte do papel, ou um outro tipo de... Até panfletinhos de supermercado, do lado branco atrás, daria para trabalhar. Dá também. Isso mesmo. Dá também. Essa daí. Eu já vou mandar para vocês
estava lá no chat, mas eu mando aqui no chat aqui de volta, vocês só preencham essa ideia de vocês, tá? Só vou mandar aqui. E depois poderia pôr na biblioteca para leitura, né? Fazer uma exposição. Aí vocês podem fazer exposição, podem fazer o varal, podem fazer um varalzinho até na parede, assim, para ir prendendo eles, se colocando, que daí, em vez de prender com o grampo, pode grampear um por um, como fosse um varal grampeado. A gente fala assim, são ideias diversas ali. Vamos lá, então. O próximo grupo, o 8º ano. Alguém quer contar para nós lá do 8º ano? Ih, todos os 8º ano fugiram. Cadê esse pessoal do 8º ano? Nós pegamos as aulas 42 e 43, que são sobre arquitetura e urbanismo. Teria, então, como proposta da aula a contextualização, essa explicação mais teórica, pegando a linha do tempo da arquitetura, né, como que era no passado, até os dias de hoje, analisando imagens, inclusive alguns exemplos da cidade. No RCO, ele deu uma ênfase nessa parte de enfatizar a arquitetura da cidade. Como construção, os alunos teriam que fazer em grupos Só um pouquinho, meninas. A arquitetura da cidade tem uma coisa que eu já fiz em sala e ficou bem legal, uma sugestão só. E muitos gostaram até também. O que eu trouxe? Além de trazer imagens que a gente pode pedir para eles, que fica próximo da realidade, a gente ia até lá no Google Maps. Os principais pontos, vocês colocam lá no Google Maps, abre no projetor, abre no Educatron, que a maioria tem, e vai levando o bonequinho em volta, assim, que dá para a gente... Eu já fiz isso até quando a gente viu lá o Coliseu em Roma, porque eu, pessoalmente, nunca conheci o Coliseu. Então, quando eles viam as pessoas do lado do Coliseu, lá eles ficavam admirados com a dimensão da obra. Nossa, professora, mas parece tão pequeno, olha o tamanho da pessoa ali do lado. Eles vão tendo essa dimensão. Pode continuar, Juliana, desculpe interromper. Não, imagina, é bem legal essa ideia, já fiz também, eles ficam bem admirados. As pirâmides também do Egito, eles ficam surpreendidos com o tamanho. Eles ficam bem surpreendidos, porque eles sabem a dimensão, eles têm, mas assim, quando eles veem real com a pessoa do lado, o objeto real é diferente. Exatamente. Então, nessa parte da construção, lá no RCO, falava para eles construírem, só falava uma construção, né, para fazer um esboço e depois construir uma maquete, mas nós pensamos aqui em direcionar para que eles pudessem criar um portal da cidade. Então, nesse portal, eles teriam que considerar as características estudadas na aula teórica e também as características específicas da cidade, né? Por exemplo, aqui onde eu moro, Bossa Nova tem bastante plantação de milho, então, talvez considerar essa questão. Tem Campo Largo, que é a capital da louça, né? Então, colocar alguma característica específica da cidade e também dos conteúdos estudados. E aí, então, eles teriam que fazer esse esboço e depois construir utilizando materiais recicláveis. Depois, o compartilhamento, para que eles pudessem apresentar o projeto, né, o trabalho feito, e ainda uma sugestão de expor essas maquetes em algum lugar significativo da cidade, né, tipo na prefeitura ou no museu, algum lugar mais específico. Isso mesmo, parabéns, meninas. O 9º ano. 9º ano. Prof, nós escolhemos as aulas 36 e 37, né? Arte modernista brasileira. E aí, lá, a proposta é fazer uma releitura na aula 37, uma releitura de algumas obras da Tarsila. Nós fizemos uma adaptação, na verdade, trazendo essa releitura para o tridimensional. Então, eles fariam, a partir de algumas obras que a gente ia direcionar, fazer numa caixa de sapato, uma maquete da obra numa caixa de sapato. E aí, utilizando materiais diversos, né? Recicláveis, tinta, lápis de cor, massinha, folha seca, o que fosse necessário. E depois, uma exposição dos trabalhos. Foi esse o que a gente pensou. Isso mesmo, parabéns a todos. Eu acho que todos seguiram bem no caminho. Ninguém optou individual, todos entraram no consenso, escolheram uma única aula.
Tudo bem, então, não tem problema. Como eu falei, era livre a vocês. Só deixa a prof voltar no nosso material aqui. Só um segundinho. Já está carregando aqui. Pessoal, na sequência aqui, a gente tem, então, o nosso formulário de avaliação. Já vou mandar aqui para vocês, que não está querendo compartilhar. Abre. Nosso formulário aqui de avaliação. É o formulário que a gente tem todas as aulas, que vocês podem colocar dúvidas, que vocês podem colocar apontamentos, que vocês podem colocar mudanças. É o formulário que é aberto, que vocês podem estar preenchendo aqui, tá? Na sequência, nós temos aqui Saiba Mais, são alguns materiais que estão disponíveis para vocês, materiais a mais, materiais didáticos que tem ali, para quem tiver curiosidade dentro do nosso assunto. E, pessoal, lembrando aqui, a gente encerra no domingo, o professor formador, as inscrições, se alguém tem vontade, se alguém pensa em ser professor formador, as inscrições estão abertas até domingo, tá? Aqui dentro do material de vocês tem o edital, tem tudo, se alguém tiver curiosidade. Pessoal, um abraço a todos, bom resto de semana, boa sexta-feira, bom final de semana e bom descanso. Nos encontramos novamente na quinta-feira da semana que vem. Pode falar, Silvia? Não, desculpa, eu cliquei sem querer. Prof, dúvidas, algumas coisas, podem me chamar, que eu estou à disposição, tá? Eu coloco hoje da semana do dia 25 ao 29? Isso, 25 a 29. Boa noite, prof. Vocês são turma F. Tá, boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite.